safado desde que eu te conheço. Talvez antes. Nasci na casca do Sebastião. Não, Dante, você se colocou lá. Eu estou farto disso. Você e as suas análises. Desde Mas sempre. se fosse só você o alvo das análises do César. Ah, unindo-se a ele, eu não esperava Eu esse tipo estou de me atitude. unindo, eu estou apenas concordando. O mesmo filme. Concordar é uma união. Então estamos de acordo que não precisamos continuar. É engraçado porque tá saindo... Todo mundo tá falando sobre o Carlo Giuliani, o mote e tudo mais. Realmente, o Carlo Giuliani foi um evento, assim. Eu fiquei chocado quando a morte dele aconteceu, que foi em 2001. E eu tinha 23 anos também, então foi uma aproximação disso, assim. E ele chama Carlo, e eu chamo Carlos, enfim, aquelas coisas que te aproximam por você ver um jovem sendo assassinado de maneira tão brutal. Não que seja o primeiro jovem, nem será o último, infelizmente. Mas a peça ela foi escrita de maneira um pouco mais pragmática. Eu entrei na Companhia dos Dramaturgos em final de 2005, começo de 2006, e eles tinham um projeto de fomento aprovado pela Lei de Fomento, que era a escrita de 11 peças. Cada dramaturgo escreveria uma peça. Eu entrei como estagiário, mas eu também tinha que fazer o mesmo processo, escrever uma peça. E aí eu comecei a escrever uma peça que chamava Ensaio sobre a Queda. Eu sabia o nome da peça e eu sabia um pouco da forma que eu queria usar. Eu queria chupinhar, roubar um pouco do que o Rainer Miller fazia formalmente. Escrever sem pontuação, é um teatro mais de ideia do que de drama, ou seja, de personagens que se relacionassem numa composição de uma história. Esse era o primeiro mote, assim. Aí que o Carlo Giuliani voltou, porque a queda do Carlo Giuliani, a morte do Carlo Giuliani voltou como algo que pulsava anteriormente. Mas como ele é uma figura emblemática, acaba gerando um pouco de uma peça que também fala sobre isso. Eu queria estudar a queda. E aí eu fui construindo uma dramaturgia depois com os personagens, com uma história com começo, meio e fim. Sabe quando a igreja está lotada? Pessoas sentadas, pessoas em pé, pessoas na porta, próximas ao altar. Eu estava lá. Provavelmente em pé perto da porta. Minha mãe não gostava disso, mas eu não conseguia sentar longe dela. Ela repetia o que o padre falava e... Bom, sei que é foda falar mal da própria mãe. Ela não sabia cantar. Além de desafinada, não conhecia a letra. Porra, sei lá quanto tempo ela frequentava aquela igreja. Santo, 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 onipotente. Deus onipotente. Deus onipotente! Porra! Mas aí o Carlo Giuliani virou uma personagem secundária. Surgiu um outro personagem chamado Dante, que é um homem que está numa cama de hospital, dizendo que está para morrer e rever toda a sua vida. E a ideia de que toda a sua vida, os percalços ou alguns problemas pelos quais ele passou são quedas e não tem como voltar atrás. Aí o Carlo Giuliani entrou como filho, um suposto filho deste Dante. E apesar da gente estar bastante anestesiado com isso, eu fico pensando se você é a mãe de um menino de 23 anos que vê no dia seguinte estampados nos jornais com essa brutalidade. Meu filho tá morto! Assassinos! Tirem essa dor! A peça foi escrita em 2006 e o Carlo Giuliani morreu em 2001. Era uma reunião do G8 em Gênova e estava tendo uma manifestação típica contra, né, o G8 por jovens, enfim. E o Carlo Giuliani era um dos jovens manifestantes que, num determinado momento, pegou um extintor de incêndio e avançou. Estava distante ainda, mas avançava a um jipe com policiais dentro. E aí o policial de dentro do jipe mirou e atirou na cabeça dele. Há quem diga que quando o jipe passou por cima dele, porque aí os policiais deram para fugir ou fugir não, né? Para ir para outro lugar com o jipe, não sei exatamente qual era o plano de fuga deles. No que eles deram ré, eles passaram por cima do corpo, na ré e no avançar. E os médicos afirmam que ele estava vivo ainda enquanto isso aconteceu. Os animais têm armas, além de fadas. Não, eles não podem me ferir. Eles estão aqui para me proteger. Eu arrancarei a cabeça de um com o meu extintor. E aí quando eu fiz aqui o acordo com a Maria na curadoria, ela topou a ideia e ela falou, olha, acho que o Centro Cultural pode bancar a sua ideia. E aí a gente fez um acordo aqui com a direção do Centro Cultural e conseguimos publicar o texto inteiro da peça. É uma ideia super bacana que espero que continue mesmo, né, de novos dramaturgos da cena brasileira serem
distribuídos como livro, como texto impresso, para que o público possa ler. A liberdade, meus amigos! Usem, abusem, divirtam-se e quando se cansarem, façam tudo de novo! Você tinha o direito de ser feliz, mesmo que isso fizesse de mim uma pessoa infeliz. Sim! Estou reclamando! Meu orgulho está cansado. Aprendi a sonhar com você. Os planos eram os nossos planos. Perdoa. Logo perdoar. A vida não precisa disso. Eu te perdoar não vai mudar nada. Sua opção em seguir a sua vida destruiu a minha. Não posso carregar essa